Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco, nosso momento de debater sem criar treta. Hoje a gente vai mergulhar no relatório gerencial de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário GGRC11. E olha, é um fundo que acabou de passar por um ciclo de expansão gigantesco. Gigantesco mesmo. E isso nos leva direto para a questão central do nosso debate de hoje. Essa estratégia recente e, vamos dizer, bem agressiva de crescimento do GGRC11, com a 10ª emissão de cotas e umas aquisições bem estratégicas, ela de fato solidifica o fundo como um investimento robusto para o futuro? Exato. Ou será que, pelo contrário, essa expansão acelerada demais acaba trazendo riscos de concentração e de execução que podem comprometer a estabilidade do fundo a longo prazo? Eu, de minha parte, vou defender que a gestão está executando uma estratégia brilhante, sabe? Aproveitando uma janela de oportunidade para gerar um valor imenso para o cotista. E eu vou argumentar que esse crescimento, embora seja impressionante no papel, ele mascara uma mudança perigosa no perfil de risco do fundo. A alta concentração de receita e a aposta num desenvolvimento imobiliário incerto são fatores que o investidor não pode de jeito nenhum ignorar. Bom, a minha perspectiva se baseia totalmente na execução e na visão estratégica que a gestão demonstrou. A 10ª emissão de cotas foi um sucesso, assim, retumbante. Captou mais de 693 milhões de reais. Isso não é pouca coisa, né? Esse movimento catapultou o GGRC11 para outro patamar de FIIs. A gente está falando de um fundo que agora está do top 5 de logística e no top 10 geral de FIIs de tijolo. Mas o ponto crucial não é só o tamanho, é a inteligência por trás da alocação. Pega o caso da aquisição lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. Aquilo é uma aula de alocação de capital. O fundo pagou cerca de 68 milhões de reais por um ativo que tem um valor de mercado, e isso atestado por laudos, que beira os 100 milhões. Ou seja, é comprar um ativo com 30% de desconto sobre o valor justo. E o potencial não para por aí. O cap rate projetado supera os 12%. Um número altíssimo para a qualidade do inquilino, em parte porque os aluguéis atuais estão defasados. E financeiramente, o fundo está mais saudável do que nunca. A alavancagem, que é a relação dívida sobre ativos, caiu para cerca de 12%, super confortável. E não dá para ignorar o histórico. Desde 2017, o GGRC11 consistentemente supera o IFIX. Isso, para mim, é a assinatura de uma gestão competente. Certo. A minha leitura é um pouco diferente. Eu reconheço, claro, a magnitude do crescimento. Os números são inegáveis. A minha grande preocupação, no entanto, recai sobre a qualidade e o novo perfil de risco que essa expansão traz. Vamos aos fatos, direto do relatório. A projeção anual de receita mostra que apenas 3 inquilinos, Renault, Ambev e Americanas, vão responder por mais de 34% do faturamento total. Isso é uma concentração elevadíssima, não importa por qual ângulo você olhe. Qualquer dificuldade, uma renegociação de contrato ou um problema financeiro com um único desses nomes e o impacto nos dividendos vai ser direto e severo. É um risco que não pode ser subestimado de jeito nenhum. E se você que nos ouve considera essa discussão relevante, compartilhe este material para que mais pessoas possam refletir sobre esses pontos. Agora, vamos ao ativo de Seropédica que você descreveu como um grande trunfo. Para mim, ele é o epicentro da minha preocupação. A gente está falando de um terreno de mais de 710 mil metros quadrados, onde só 39 mil metros estão construídos. Na prática, o fundo investiu uma quantia enorme de capital num gigantesco banco de terras que, hoje, não gera renda. A renda mínima garantida é uma solução temporária, um paliativo de só 12 meses. Depois disso, o retorno vai depender de um desenvolvimento imobiliário futuro, que é um jogo completamente diferente e muito mais arriscado. E para fechar meu ponto inicial, o prazo médio dos contratos, o tal do WALT, que mede a previsibilidade da receita, está em 4,94 anos. Para um fundo cuja tese sempre foi a segurança de contratos atípicos de longo prazo, esse número deveria ser maior. Entendo a sua preocupação com o risco, mas eu enxergo a aquisição de Seropédica como uma jogada de mestre, uma que define uma gestão de alto nível.
Você vê um banco de terras, eu vejo um potencial gigantesco comprado a preço de banana. A gestão não comprou só um galpão. Ela comprou um ativo que já tem geração de caixa imediata com inquilinos de qualidade como Granado e Embeleze. E de brinde, ela adquiriu o que o mercado chama de opcionalidade. É como comprar um carro que já funciona e no porta-malas encontrar um bilhete de loteria premiado. Se o desenvolvimento futuro daquela área imensa der certo, o prêmio para o cotista vai ser enorme. Se não der, o fundo não perdeu o capital inicial, que já está lá, gerando aluguel com o galpão que existe. É uma simetria de risco fantástica. E para não perder análises aprofundadas como esta, siga o podcast Opinião em Foco na sua plataforma de áudio favorita. Esse argumento da opcionalidade é sedutor, eu admito, mas ele esconde uma verdade inconveniente. Ele altera fundamentalmente a tese de investimento do fundo. A expertise histórica do GGRC11 é ser um gestor de contratos de aluguel de longo prazo. É um negócio de renda imobiliária focado em previsibilidade. O que essa opcionalidade de Seropédica representa é a entrada em um novo negócio, o de desenvolvimento imobiliário. E esse é um jogo com riscos de execução, de licenciamento, de mercado, riscos muito, mas muito mais elevados. A questão fundamental aqui é: o cotista que comprou o GGRC por segurança e previsibilidade está confortável em se tornar sócio de uma incorporadora? E quanto ao cap rate de 12%, ele me parece otimista. Ele é calculado atribuindo um valor muito baixo ao terreno e focando só no galpão que já existe. A realidade contábil é que uma parte substancial dos quase 68 milhões está hoje alocada em terra nua, que não gera um centavo de receita. É uma aposta. E uma aposta, por definição, carrega um risco que a tese original do fundo não tinha. E se você está acompanhando o nosso raciocínio, não se esqueça de seguir o podcast Opinião em Foco para continuar recebendo nossos debates. Mas essa transição, essa evolução do fundo, é precisamente o que uma gestão ativa deve fazer. Buscar as melhores oportunidades de alocação em cada momento do ciclo. Ficar parado na mesma fórmula para sempre pode ser cômodo, mas raramente maximiza o retorno. E isso me leva ao seu outro ponto, a concentração. Você citou Renault, Ambev e Americanas. Que inquilinos!